Qual que é a estratégia do negócio por trás disso? Eu querer um time comercial mais consultivo e menos hunter. Eu quero saber disso. Por quê? Isso vai influenciar demais na metodologia, nas técnicas que a gente vai escolher. Porque, basicamente, a gente tem 4 vertentes de projeto, né? Ou eu tenho projetos focados em liderança, ou equipe de alto desempenho, ou cultura, ou focados em aprendizagem, né? Vamos desenvolver trilha de aprendizagem, universidade corporativa e tal. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem, o podcast dos bastidores de T&D. Meu nome é Richard Ochoa, sou CEO e fundador da Revo, e eu estou aqui com Nilson Figueiredo, que é co-apresentador, sócio, amigo, tá? Se não falar amigo, ele fica magoado. Agora sim, ó, tá vendo? Vendo? A gente vai insistindo em cada episódio aqui, uma hora vem, né? Uma hora vem. Exatamente. E Nilson, mais um Revolcast aqui. E muito feliz com mais um episódio. Então, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que você esteja aproveitando aí seu deslocamento, algum momento de exercício aí, que nem o pessoal já contou aqui no Revolcast que está escutando quando está fazendo a esteira, né? Então, parabéns aí para você, né, tornar o tempo aí cada vez mais produtivo, né? E, Richard, tô ouvindo muita coisa legal, viu? Do Revolcast aqui, alguns insights que o pessoal tá usando, alguns episódios. O pessoal já tá falando que é o número 1 podcast de T&D do Brasil. Já tô bem feliz. Que legal, com isso, né? Não tenho números, mas é o que eu tô ouvindo por aí. Legal, mas eu acho que até acreditar nisso a gente quer, né, leva pra gente, traz como combustível, queremos fazer mais e mais, e assim vamos... Segundo o Instituto Richard de Pesquisa... É isso aí, agora já somos o número 1. A gente já pode falar isso. Né? E o legal, Richard, é assim, a gente sempre brinca, né? O desafio do nosso time aí, né, de marketing que cuida aqui do Revocast é trazer o ineditismo, né? Sempre o que não foi falado ainda, e a gente está chegando aí na marca aí de 40, daqui a pouco 50 episódios. Tá né? Difícil, mas conseguimos hoje. Conseguimos. E como que a gente traz um episódio diferente? E dando esse gancho, né, Richard, fazendo aquela narrativa tradicional. Vou ter beber água. Preparem a narrativa e hoje um episódio... Preparar a voz de locutor. Uma licença aí pra gente fazer até mudar um pouquinho o formato, né? Hoje vai ser diferente. Vamos lá. Você já parou para pensar como que pensa uma consultoria? Imagina você trabalhando numa consultoria, ou quem sabe até um dia você queira trabalhar numa. Mas já parou para pensar como organizar o raciocínio, os projetos, com desenhos tão distintos? Né? Como que você, um dia, está trabalhando no agro, outro dia na mineração, depois varejo, petróleo, construção civil e diversos setores. Né? É muito dinâmico, assim, cada dia eu brinco, cada dia é um desafio diferente. Né? E além disso, além de setor, um dia você está treinando líderes, outro dia você está reorganizando a estratégia de uma empresa e outro dia está lidando com cultura. Não importa o tamanho do desafio, você precisa pensar rapidamente no processo de aprendizagem, em tecnologias, ferramentas de trabalho e muito mais. Será que tem uma fórmula mágica para resolver todos esses desafios? Será que tem a bala de prata? Se tiver, eu também quero saber, né? Pois é. Ou será que cada projeto você começa do zero? Hoje temos um episódio muito especial, até o formato que a gente vai explorar um case, mas a gente vai explorar como que as consultorias pensam. E para isso, trouxemos aqui 2 mega especialistas de uma grande consultoria, muito especializada e parceira da Revo. Estamos aqui com o Leonardo Zagota, que é CEO e sócio da Movidaria, e o Cauê Vicente, que é gerente de negócio e sócio também da Movidaria. Léo e Cauê, sejam muito bem-vindos ao Revocast. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bem-vindos. Também é um prazer estar aí com você que está nos assistindo. E vamos lá, como que pensa uma consultoria? Cada projeto você começa do zero ou tem um livro de receita ali para resolver todos os desafios? Vamos lá, boa pergunta, né, Richard? Antes eu vou falar um pouquinho da história da Movidaria, porque vai ajudar a trazer um pouco desses elementos, né? A Movidaria está completando 25 anos de trajetória, né? A gente começou como uma consultoria de negócios em Minas, né? O Alcir é o fundador. Fundou junto com um amigo lá. Você é mineiro? Sou mineiro, sou de Juiz de Fora. Somos próximos ali, né? Sim. Quase um carioca, hein? Quase. Então faltou pão de queijo e doce de leite aqui. 45 quilômetros para ser carioca ali. Então, a Movidaria começou com o nome de Mendes Miguel, assim como a Revo também, que teve uma mudança de marca, de nome. A gente teve também na nossa história, vou chegar lá. E a gente começou com a consultoria de negócios, né? Então, a Alcira fundou. Eu comecei nela em 2002, né? Fui estagiário, fazia faculdade de administração.
E o nosso foco ali era atender empresas em crescimento, que estavam ali já precisando dar aquela virada para mudar de estado, chegar no outro patamar, no interior de Minas, capital também, Belo Horizonte, interior do Rio, interior de São Paulo, também até no sul do país, a gente também atendeu alguns negócios lá. E aí, em 2003, o bichinho, né, da aprendizagem picou a Mendes Miguel à época, né? Onde a gente teve um projeto muito grande com o Banco Real, que estava iniciando a operação de microcrédito no Brasil. Caramba. Então, a gente conseguiu vencer essa concorrência e, a partir daí, começou um plano para vir para São Paulo e atender o mercado corporativo dentro de T&D, né, mais tradicionalmente conhecido aí. Então, em 2005, a Mendes Miguel vem para São Paulo, a gente encerra essas operações com o mercado mais de médias empresas ali, que a gente estava mais no interior. E daí começa a trajetória até chegar, avançando bem a fita aqui, chegar em 2018, fazer essa mudança de marca para uma Movidaria, né? Mendes Miguel, o sobrenome do auxílio da esposa dele. Então, todo mundo ficar perguntando quem era o Mendes, quem é o Miguel. Eu falei, não, vamos acabar com isso, né? Então, a gente contratou uma consultoria de branding, né? Em 2018, a gente fez essa virada. Só um parênteses rápido, Léo. A gente, por muito tempo, lia o Learning, queriam saber se o Richard era o Léo. Era o Léo. É normal, pessoal. Muito obrigado, Léo. Exatamente. Associa, né? Então, a gente tinha muito disso também, né? Então, a gente fez essa virada. Estamos aí já em São Paulo, então, desde 2005, completar quase 20 anos, né, nesse mercado corporativo. Então, tem muita história para contar, para falar se tem uma receita ou não. Então, para chegar nesse tema, né, da receita ou da bala de prata, falo que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando chega uma demanda, vamos tentar pegar o fluxo aqui quando chega a demanda, né? A gente tem essa diversidade de setores, né? A Movidaria também não tem uma vertical só de negócio, ou só mineração, ou só petroleira, ou só farmacêutica, a gente não tem. E a gente tem na nossa veia, né, o auxílio administrador, eu sou administrador, né? Então a gente tem uma equipe bem mista, né, de pedagogo, psicólogo, para poder ter essas diversas perspectivas. Mas a gente tem na nossa veia esse desejo, essa vontade de conhecer os negócios. A gente gosta de gestão de negócio. Legal. Gosta de área comercial, gosta de entender processo, gosta de entender toda essa tecnologia. Business, né? A gente gosta de business, né? Então, toda demanda que chega, a gente quer sempre entender pelo olhar do negócio. Quer entender o contexto do negócio é fundamental, né? A gente entender da solução, poder desenhar a solução de aprendizagem. A gente tem que conhecer da circunstância do negócio, o contexto que o público está vivenciando, que a empresa está vivenciando. Isso é fundamental. Só uma coisa, você falou olhar do negócio. Traduz isso para quem não sabe uma palavra tão genérica como olhar do negócio. Boa pergunta, Richard. De forma mais focada, eu quero saber o momento do negócio como um todo mesmo. Vou dar um exemplo aqui. Ontem eu conversei com uma empresa do ramo da construção civil. A gente está pegando uma demanda, né? A gente já está em vários outros projetos lá, uma demanda que chegou para trabalhar com a área de produção. Eles falaram, a gente está no momento, né, o mercado trabalha ali com muita commodity, que a gente está por uma pressão por custo. Né, o mercado, de certa forma, está estável, a gente precisa buscar um momento de vantagem competitiva aqui de redução de custos. Ou seja, isso me dá um contexto geral da companhia, isso é um guideline top-down, para saber que eles estão vivendo um momento que eu tenho que fazer uma proposta, desenhar uma solução, que eu tenho que considerar isso. A pressão por custo faz parte do dia a dia de todo mundo lá. Então, eu quero entender essa questão setorial, macro, se é um negócio que está crescendo, se está estável, se está passando por um momento difícil. Isso é fundamental. Porque esse contexto, né, da pressão do acionista faz toda a diferença na solução que a gente vai desenhar. Legal. E isso é independente de setor, né? Independente de setor. Perfeito. Eu quero conhecer. Acho que as metodologias, elas sempre são importantes na hora de a gente desenhar estratégias de aprendizagem corporativa, mas eu costumo dizer que elas funcionam se a gente se conecta com a estratégia do negócio, que o Léo traduziu muito bem. Com que momento, que estágio está esse negócio. Para que a gente precisa desenvolver liderança? Essa liderança vai ajudar a companhia a atingir quais resultados? Aí as metodologias vão fazer sentido. E o legal isso, nosso público normalmente são pessoas de T&D. E muitas vezes eles ouvem do negócio, né, que eles precisam estar conectados com o negócio. Então acho que você conseguiu traduzir bem, porque a pessoa, o meu negócio é, por exemplo, construir prédio. Mas eu sei que o negócio é construir prédio. Né? Então a pessoa tem essa visão, estar conectado com o negócio você estar conectado em como construir prédio. Não. Está conectado com o momento da empresa. Exatamente. Como está o setor, situação macro. Né? Então, tudo isso faz parte que é bem relevante para você começar a desenhar uma solução. E dar repertório para a gente, tanto para quem está mais na ponta como comercial, como quem está desenvolvendo as soluções dentro de casa. Então, isso é fundamental. E qual que é o ponto aqui? Uma atividade da consultoria. Geralmente,
a demanda chega por um briefing que o cliente traz, seja de T&D, seja RH, ou até uma área de negócios. A gente conversa com áreas comerciais que nos contratam também, por exemplo, né, uma área de produção. E aí, eles chegam com algumas informações que não são completas muitas vezes. Então, a gente tem que ter um repertório de pergunta, um método para fazer pergunta e entender. Eu achei que era só com a gente. Não. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece sempre. Então, a gente precisa saber fazer as perguntas certas, né? O porquê daquilo, qual é a agenda do CEO top-down, pressão do acionista. A gente sempre faz as perguntas. E nem sempre eles têm as respostas. Então, né, semana passada, estava conversando com uma empresa também, falando de atuação comercial, né, que vai mudar muito a perspectiva, uma abordagem mais consultiva para uma menos de hunting, dividindo canais. Eu falei, por que isso? Qual que é a estratégia do negócio por trás disso? Eu queria um time comercial mais consultivo e menos hunter. Eu quero saber disso. Por quê? Isso vai influenciar demais na metodologia, nas técnicas que a gente vai escolher. Porque, basicamente, a gente tem 4 vertentes de projeto, né? Ou eu tenho projetos focados em liderança, ou equipe de alto desempenho, ou cultura, ou focados em aprendizagem, né? Vamos desenvolver trilha de aprendizagem, universidade corporativa e tal. Tudo isso tem que estar a serviço do negócio. Tudo isso tem que estar a serviço do negócio. Então, não adianta eu achar que a aprendizagem, por ela mesma, vai dar conta. Então, isso é fundamental. Ter um briefing bem feito, fazer boas perguntas, entender desse contexto. Esse é a primeira etapa. Então, como receita, né? Quem demandar da gente tem essa noção, né? Sabe o que está acontecendo no negócio. Porque é difícil mesmo quem está na cadeia de T&D, né? Sim. As empresas são grandes, são complexas. Muito complexo. A complexidade de uma empresa de multinacionais, onde a gente anda, né, no nosso dia a dia, a gente entende essa realidade, sabe que é difícil mesmo, né? E às vezes ela não sabe nem verbalizar essa dor, não é? Veio de cima, precisamos fazer você falou de cultura, uma transformação cultural. Aí a pessoa que vai contratar, né, a pedido do CEO, começa a falar, precisamos fazer uma transformação cultural. Tá bom, mas por quê? A pessoa que foi designada, que está executando, né, pela empresa esse briefing, nem ela entende tudo que ela precisa fazer, né? Ainda mais no momento que está começando um projeto. Perfeito. Então aí cabe uma consultoria, ou você que queira um dia virar consultor, saber fazer as perguntas certas. Sim. O Cauê pode até me complementar nisso, mas a gente tem uma perspectiva assim, de ser bem generoso com o cliente, né? Às vezes a gente pega algumas equipes mais júniores, outras pessoas que chegaram há pouco tempo e tal, né? Às vezes um analista começando, né, trazendo a demanda para a gente. Eu quero ajudar a pessoa que está sentada lá do outro lado. Eu quero aumentar o repertório dela, eu quero ajudá-la a defender o projeto, a ela entender esse contexto, né? A gente tem o nosso formulário de briefing padrão para justamente ajudar nesses pontos. Não ficar só focado nas perguntas de aprendizagem, frente à demanda mais focada em aprendizagem, mas ajudar a pessoa a enxergar o negócio e as demandas, por que as demandas chegam para ela. A gente entende que o nosso trabalho, de certo modo, também amadurece o setor, né? Acho que a gente tem um olhar de negócio para a gente, claro, mas a cada demanda que chega, a cada interação que a gente vislumbra que a pessoa, na próxima demanda, venha com algo mais complexo, com algo mais refinado, né? Eu costumo ouvir que em algumas das nossas apresentações de propostas são aulas, assim, né? Sim. No ponto de vista da generosidade mesmo. E a gente não tem ressalvas mesmo para apresentar. Porque é, no mínimo, uma boa conexão que a gente estabelece com a pessoa, né? Com o negócio. A gente fala, assim, primeiro esse é até um pouco o nosso propósito com o podcast. Cada episódio ser uma aula, né? Para ajudar a ensinar e aumentar o repertório. A gente fala, subir a barra de T&D, né? Se quem está escutando aqui, parabéns para você que está ouvindo, você está conseguindo desenhar projetos melhores, com mais profundidade, com mais riqueza, provavelmente você vai fazer um trabalho muito melhor, muito mais assertivo. Né? E a gente também fala para o nosso time comercial e até o time de entrega que o cliente, até na reunião inicial, ou até no briefing, ou até na apresentação da proposta, ele teria que receber tanto conteúdo, tanta informação, tanto insight que seria uma aula que ele tivesse até disposto a pagar só por aquele momento. Óbvio que a gente não cobra, mas é no sentido de valioso, entregar, né? Tanto valor para o cliente. E aí sim você começa a subir essa barra. Porque eu falo que uma capacidade fundamental da gente, né, no nosso setor, é a capacidade de fatiar o elefante, né? Chega um problema, o problema às vezes chega embolado. O pessoal traz aquilo de forma desorganizada. As boas perguntas nos ajudam a entender, ajudam o cliente a estruturar. E aí, para mim, vem um segundo ponto muito importante, né? Que é a capacidade de ordenar a demanda do jeito que ela chega para ela ser materializada numa proposta, uma solução. A gente tem que ter essa capacidade, né? Então, de você hierarquizar, saber o que é mais importante, o que não é, de pegar aquilo que o cliente trouxe, estruturar numa linha lógica, né? Então, isso é fundamental também, porque a proposta tangibiliza o nosso entendimento daquela demanda. Sim.
Então, as nossas propostas, por mais que a gente tenha, perguntando se tem uma receita de bolo, Sim. a gente tem N receitas de bolo, né, Cauê? Tem Tem muitas receitas, né? Então, Tem vários bolos. vários bolos, todos chocolate, tamanhos, sabores. morango, maracujá, enfim, a gente tem muita coisa, né? É. Porque você precisa ter esse repertório. É. Porque dependendo do estágio que a empresa está, é muito diferente você atender uma farmacêutica que cresceu nos últimos anos por M&A, um atrás do outro, caixa recheada de dinheiro para comprar outras empresas. Tem uma questão de cultura clara colocada aí, né? Se eu compro vários, eu tenho esse problema do que Esse uma choque. familiar Uhum. que cresceu organicamente com dinheiro investido próprio ali, né? E traz a demanda. Às vezes a demanda pode ser a mesma. É. Mas o contexto, o momento, é completamente diferente. Sim, Você tem sim. duas demandas de cultura, Sim. só que o contexto é totalmente Que diferente. exigem da gente outra sensibilidade para termos que são muito conhecidos no mercado de educação. Exemplo, né? Soluções inovadoras. Inovador para a gente depende do setor, depende do estágio de maturidade daquela empresa. Sim. É claro que como consultoria a gente se obriga também a estar na vanguarda do que é a aprendizagem corporativa. Uhum. Mas as adaptações a esses cenários das empresas e os contextos de negócio vão ajudar a essa inovação se tornar real e não só uma teoria, né? Não só algo para a gente ficar falando que é algo novo, mas para que se tangibilize em uma solução de fato. Legal. Para que gere resultado, É. para que impacte o negócio. Eu até queria perguntar para vocês, assim, uma curiosidade, né? Porque é muito comum quem chega na gente já chega com eu brinco que é a automedicação. Ah, Né? Então a pessoa já chega assim, ó, eu tô com esse problema, né? E eu quero esse remédio, né? É assim que eu quero massa. resolver. É uma Novalgina. Pô, É. só com dor de cabeça, por Tô isso com dor de Novalgina. cabeça, Você vende Novalgina? Tô com febre, me dá uma Novalgina, né? E aí a questão que fica muitas vezes, a gente percebe, às vezes a gente até perde venda por Uhum. causa disso, mas eu acho que tem uma questão mais de valor, de princípio da empresa, mas a gente às vezes tem que mostrar para esse cliente que o que ele está querendo não tem conexão e não vai resolver o problema dele. De novo, a gente prefere, né? E essas conversas são muitas vezes assim, tem que tomar muito cuidado. Sim. Porque às vezes mostrar assim, ó, não é bem isso, né? E ele não está usando da consultoria como aquele médico que tem uma expertise para poder falar, ó, na realidade o teu problema é esse e essa automedicação que você está se propondo não vai resolver o seu problema. Aí minha dúvida para vocês, acontece muito também, é o que vocês percebem, E né? ainda mais quando vai para a área de compras. Sim. Vou trazer aqui algumas coisas assim. Acontece de vez em quando, não é sempre, né? Graças a Deus não acontece sempre. Essa é um pouco dessa distorção, né? Daquilo que é pedido com aquilo que a gente tem que fazer na proposta, mas acontece sim. A gente já negou Uhum, projetos por não acreditar que aquilo que foi pedido frente ao contexto dado, uhum, né? Eu quero a Novalgina porque eu tô com febre, uhum, achando que vai resolver. A febre é um sintoma. Eu tenho que encontrar a causa. uhum. Então, como um bom médico que faz anamnese, né? Uhum. O nosso briefing ali, a nossa experiência, a gente quer entender o cenário para saber se a Novalgina vai sim resolver a febre ou não. Uhum. Mas eu quero saber a causa. Né? Uhum. Então, boas perguntas, um bom briefing é fundamental, porque a gente pode se queimar, né? Uhum. Muito do nosso negócio, das nossas vendas, vem por recomendação, vem por indicação. É um trabalho de confiança, né? A gente fica no cliente, desenvolve uma solução única ali para aquele problema para a gente poder conseguir construir algo relevante. Uhum. Então é fundamental se a gente vê uma proposta que seja o escopo seja descaracterizado por conta de custo ou pedido de alguém, se a gente não acredita, a gente tira. Fala, olha. Então, esse ano aconteceu uma vez, por exemplo, né, o Alcir teve uma que ele retirou e falou, olha, se o projeto reduzir essa parte do escopo, não acredito que ele vai entregar, eu vou retirar a proposta, eu não participo mais da concorrência. Uhum. Não acontece. Eu acho até que você se posicionando dessa forma, acho que vocês ganham até mais confiança, mais confiabilidade, porque na verdade você está falando, ó, eu não acredito que isso vai resolver teu problema, né? Sim. Agora, então, tá, vamos lá. Chegou o problema, fez perguntas, como você falou, vem tudo amassado, se desamassou, e aí você precisa transformar isso numa proposta. Você já entendeu todo o cenário, e eu sei, a gente trabalha junto, tem alguns projetos juntos, a gente vê a profundidade que vocês trazem em termos de métodos, metodologias, autores internacionais. Primeira pergunta rápida, assim, vocês leram todos esses livros que vocês citam, né? Mas só a brincadeira aí como que você começa a estruturar isso dentro de um método para isso virar um projeto? Sim. Voltando nessa questão do briefing, a gente fez as perguntas, trouxe esse problema amassado, a gente conseguiu desamassar ele um pouco para dentro de casa. Aqui, quando fala das receitas de bolo, para mim não. O que é muito forte na Movidare a gente tem um repertório de frameworks, que são as receitas de bolo, gigantesco, né, que a gente aprendeu em negócio, às vezes, que a gente participou de projeto indiretamente, a gente teve conhecimento, ou de livros que a gente leu, de autores que a gente assistiu palestra, enfim, a gente tem 25 anos juntando coisa, ou coisa que a gente viu na faculdade. Por quê?
eu posso ter tanto demandas que vão me demandar uma solução para algo que eu ainda não sei, um framework que eu nunca usei, que eu vou precisar pesquisar para fazer aquela proposta, como tem demanda que o bom e velho PDCA dá conta lindo de resolver. Sim. E o pessoal às vezes não acredita. Acho que você tem que trazer algo muito inovador. Não. Né? Tem que trazer o que funcione, né? A Ambev chegou onde chegou. Qual que é o método da Ambev? PDCA. Sim. Entendeu? Então resolve. Então eu tô cada vez ficando mais velho, tô ficando chato um pouco com os modismos do mercado, né? Cada hora uma coisa nova e tal. Eu também tenho isso. Calma, eu gosto muito das soluções que resistem ao tempo, né? Tanto para olhar para o negócio problema, quanto também de aprendizagem, né, Cauê? Se quiser complementar um pouco disso também. Esse acho que é um fenômeno que acontece, acho que é cíclico, assim, né? Os termos, eles vão sendo, dentro do mercado de aprendizagem, sendo revistos ou reembalados. Acho que tem uma ideia de marketing também que é importante, eu acho que eu valorizo também, porque a gente acaba se animando por buscar conhecimento novo, né? Não só trabalhar com metodologias clássicas, mas, de alguma forma, eu acho que antes de eu testar algo que é muito inovador, do ponto de vista de novo, né? De ser novo, eu preciso ter visto um resultado de algo que já funciona. Ter testado, ter colocado em prática. Eu sou de uma escola de consultoria também, que é uma escola clássica, assim, já, né? Já é uma escola clássica. Que é uma consultoria baseada em investigação de problema, de causa raiz, de ponto de vista do usuário. O que aquele usuário precisa? Em quais pontos de contato a gente vai entregar a solução de aprendizagem para ele? Qual dor vai ser sanada com aquela solução de aprendizagem? Qual o impacto no negócio? Você não tem essas respostas? Talvez eu não precise de uma solução de aprendizagem. Talvez eu precise de uma solução de comunicação. Talvez eu precise de um alimento com o gestor. Muito comum. Às vezes já chegou até esses briefings da automedicação, muitas vezes colocam muito um peso no treinamento para resolver alguma coisa. Você fala, cara, é mais fácil. É muito mais uma comunicação do que um processo de aprendizagem aqui, né? Um realinhamento. Um realinhamento. E é claro que, de alguma forma, o que é novo encanta. Mas a gente está compreendendo o que está por trás desse novo, né? O que esse novo vai entregar como aprendizagem para aquelas pessoas. E complementando a fala do Léo, acho que outra coisa que alimenta os nossos frames é o repertório individual. Sim. Eu acredito muito que a diversidade dentro de uma consultoria, a diversidade de repertório, de pontos de vista, de crenças, de visões sobre aprendizagem, contribuem para um caldeirão muito produtivo de soluções. Exemplo, tem soluções na Movidaria que a gente une recursos artísticos com recursos mais pragmáticos. E no flow de aprendizagem daquela solução faz muito sentido. A gente poderia entregar uma solução apenas pragmática, mas quem conduz, quem constrói, tem também um repertório artístico que vai contribuir para que aquela solução seja, além de eficiente, divertida para as pessoas, né? Legal. Porque aprendizagem, para mim, é uma experiência. Então, assim como uma festa que você vai organizar uma experiência que tem início, meio e fim, a aprendizagem precisa ser pensada como experiência, para as pessoas quererem participar. E não só serem convocadas e estarem lá assinando lista de presença. E você falou desse repertório. Como que você adquire isso? Porque não tem uma faculdade falando, faz esse curso que você sai, vira consultor ganhando milhões de... Não. Como que você constrói esse repertório? Vamos lá. Leitura, a gente estava falando de aprendizagem também, a gente também tem que aprender. Leitura. Sim. A gente não fica restrito ao que chega no Brasil. A gente busca fora também. Então é importante saber inglês. Tem que saber inglês, né? Isso é fundamental. Não é só porque você vai falar com o cliente inglês. Às vezes nem fala, nem usa. Mas para você acessar conhecimento. Não, e até porque tem muito conhecimento que, por enquanto, só tá lá fora. Né? Por exemplo, eu escuto muito audiobook. E aí eu escuto audiobook em inglês. E aí eu vejo que os acessos que eu tenho a métodos, a frameworks, às vezes o livro nem é traduzido, né? Nem é traduzido, pois é, porque o que chega no Brasil? Os best-sellers, né? Aquilo que vende muito lá fora, chega aqui e funciona. Então é leitura, a troca entre a gente é muito rica, então a gente, por exemplo, todo mês tem um ritual do Clubhouse. Tem um tópico do dia que a gente passa juntos lá, que a gente também tem o mesmo esquema de vocês, está em home office, que a gente discute frame. Frame que eu descobri, o que encaixa com o que, o outro fala, estudei isso aqui, encaixa nesse ponto aqui com o seu frame, então tem uma troca muito grande. Legal. Né? Aprender com outras consultorias também, né? Então, você pega, por exemplo, McKinsey, né? A gente já participou de um projeto há muito tempo atrás em um grande banco que eles estavam fazendo um projeto de redesenho de processo. Lá que, putz, cara, a gente entrou lá com a parte de aprendizagem junto com eles e ficamos junto no projeto lá sem receber pelas horas para estar aprendendo, né? Sim. E com os próprios clientes, né? Então, a gente tem alguns clientes que são escola pra gente na nossa história, né? Ambev, né? A gente tá com eles há 10 anos aí.
ver como é que uma empresa cresceu até esse ponto, né? E todo mundo fica pedindo benchmark pra gente com eles. Muito cliente, dá pra fazer benchmark com a Ambev? Eu quero que minha empresa chegue a Ambev. Né? Tem um outro cliente que a gente fez uma entrega mês retrasado, falou, porque a gente fez um benchmark com a Ambev, vamos mudar toda a área comercial com foco no que eles fizeram lá. Então, assim, naturalmente você vê que o mercado procura essas escolas, né? Banco Real foi uma grande escola pra gente, né? Uma forma de gerir autenticamente preocupada com o cuidado do meio ambiente, lá atrás, quando era dirigido pelo Fábio Barbosa, né? E outros consultores também, né? Que trabalham com a gente que às vezes é especialista em alguma coisa. Então, o aprendizado hoje ele é muito disponível, né? A gente vive numa era de abundância de aprendizado absurdo, né? Eu falo que o YouTube é a maior universidade que tem. Sim. Se você querer saber procurar... souber a direção, né? YouTube e o ChatGPT também, né? GPT, Que a gente TikTok. consegue aprender com ele, obviamente, tem que saber questionar. Tem que saber fazer uma boa curadoria. Exatamente. Agora, seguinte, imagina que vocês ganham um mega projeto e não tem pessoas disponíveis no time. Como que você sai para contratar um consultor? O que você busca? Né? Como que você... Não digo tanto o processo de recrutamento e seleção, mas a curadoria desse consultor, o que você espera dele, experiência. Porque desafios assim, chegam dos mais diversos, de diversos setores, e aí entra um nível de expertise que assim, eu preciso de um consultor que sabe daquilo ali, daquele setor, e às vezes o cliente demanda alguém que conheça mais do que ele, né? E até porque, assim, tem pessoas aqui que querem ser consultores, ou consultores, né? E muitas vezes você não tem experiência, mas para ser um consultor você precisa ter experiência. Sim. Então, como que você consegue entrar nesse mercado? É um caminho muito comum, né, Cauê, que a gente vê assim de clientes que sobem na escada corporativa, passam ali 10, 15, 20 anos, falam agora cansei, cheguei onde eu queria, vou virar consultor, né? Então, isso é muito comum, né? De ter clientes que viram consultores. Eles têm ali a bagagem da prática que eles fizeram em determinado negócio, determinado setor, e a gente dá um banho de loja desse aspecto mais consultivo para ele poder trabalhar. Então, a gente tem vários consultores lá, ex-Ambev, ex-Banco Santander e tal, a gente tem, enfim, tem muita gente assim. E existem aqueles que às vezes são especialistas num tema, que a gente consegue chegar até eles, né? Mas... E aí a gente pode chamá-los para trabalhar. Mas a gente tem uma rede de consultores hoje de 50, 60 consultores que são mais próximos da gente, que a gente sabe onde cada um entra. Então, assim, raríssimo a gente tem uma demanda que a gente tem que pegar alguém novo. Esse ano a gente teve, por exemplo, uma demanda que foi uma demanda complexa, grande, uma mudança de cultura, que a gente, por exemplo, chegou por indicação do David conversar com o Caio Cruzeiro, né, que participou já de podcast com vocês. Sim, já veio aqui no RevoCast. Exatamente. Excelente consultor. Entendeu? Então, o Caio ali, ele ajudou a gente, falou, putz, o David indicou, conversei com ele, casou, trouxemos para cá. Porque ele tem um banho do nosso jeito de fazer também, né? E isso é importante, como a mobiliaria se posiciona, como é que a gente explica a metodologia e tal, postura frente ao cliente. Então, tudo isso tem o nosso jeito que a gente faz questão de ter, porque o cliente também reconhece, né? A gente trata o consultor como mesmo uma pessoa parceira nossa, que a gente cuida da entrega dele, a gente cuida do repasse, tá presente, da forma como a gente trata ele, né? Se o consultor vai viajar para um lugar, da forma como é que ele recebe o material que ele vai levar, recebe o repasse. Então, isso tudo pra gente tem muito cuidado com isso, né? Então, atenção aos detalhes. Atenção aos detalhes, a gente é reconhecido, né? E todo mês a gente sempre chama um consultor novo para se apresentar e conversar com a gente nos nossos encontros mensais. E a gente foi bem legal porque a gente escutou isso de uma consultora nesse ano, né? Que foi nos conhecer. E ela falou, olha, eu conversei com um concorrente de vocês falando que viria conhecer, eles falaram assim, isso, vai lá porque eles são os melhores mesmo da relação com o consultor. Porque é estratégico o nosso modelo de negócio. A gente tem que ter proximidade. Por mais que a gente representa a gente na frente no cliente. Então, a gente é bem sucedido com isso, graças a Deus. Mas só para voltar um passo atrás, quando fala a questão do problema, a gente trata dentro de casa, os frameworks que a gente escolhe para desenhar uma proposta, eles delimitam a lógica do projeto para ver, a partir daí, a gente casar com as metodologias de aprendizagem que a gente vai utilizar. Porque é o framework que dá a noção macro de como é que o projeto vai acontecer. Só para ilustrar um exemplo, semana passada também eu e a Bárbara, né, que é a nossa sócia lá, a gente trouxe uma demanda de uma empresa europeia. A pessoa nos procurou falando que queria um team building no contato. Automedicação aí. Já vem com a receita. Eu preciso de um team building e tal. A gente marcou, vamos conversar então? Conversamos com ela uma hora, e aí a gente viu por que ela quer o team building. É uma empresa de um certo processo industrial que comprou um outro negócio menor há 2 anos atrás, trouxe para dentro do negócio para poder entregar uma solução completa. A integração, a transformação de cultura, né? Não aconteceu, trouxeram uma pessoa com um cargo de poder da empresa que foi comprada, então tem um monte de problema. E aí essa pessoa, ela cuida do endomarketing da empresa. Falei, olha, ela pediu um team building, eu vou olhar, mas ela também pediu para falar, como é que vocês me ajudam no restante do projeto ano que vem, porque eu preciso influenciar
aqui os principais stakeholders dessa mudança, dessa compra dessa empresa, para a gente fazer essa transformação cultural. Logo, eu vou pensar em framework. Como é que eu posso dar em um slide, em uma página, e dar material para ela poder ter repertório para ela defender um projeto estruturado ano que vem. O team building vai sensibilizar a galera europeia, espanhola, portuguesa, belga, ali, assim, os caras são mais físicos que a gente, né? Não vai sair aquela coisa toda. Então, eu preciso dar um framework para ela. Então, logo a gente já vai, discute em casa, gente, o que vocês acham? Processo assim, assim, assado e tal. E a gente troca, conversa, né? Então, isso é o nosso dia a dia, nosso arroz com feijão na movidaria. Então, legal. Então, vamos lá. Chegou um problema, fez todo o briefing com o cliente, tudo mais, amassou ali. E aí vocês vão lá nas suas receitinhas de bolo, vamos dizer, na sua caixa de ferramentas, escolhem um framework. Diante desse problema e tudo que eu vi, eu acho que o framework XYZ vai fazer mais sentido. Sim. Você leva isso dentro de casa, discute com os outros consultores, fala, pessoal, ó, o problema é esse, o framework é esse, faz sentido. Alguém vai falar, não, eu conheço um melhor, eu conheço mais recente. E aí vai ter essa troca até ficar claro para vocês como que vocês vão resolver aquele problema, qual framework. Só que aí entra na próxima etapa, que é, tá bom, preciso desenhar a solução. Né? Vai ter diagnóstico, vai ter team build, vai ter isso. Tá? Como que você começa do framework, da ideia do framework? Porque assim, vamos fazer um team building ou 10. Vamos fazer. Ou será que é só team building? É só team building. Vamos fazer 5 entrevistas ou 25. Né? Como que você começa a definir qual vai ser de fato os entregáveis do projeto? Isso. Eu vou falar de um aspecto mais de consultoria, que pode falar de projetos mais voltados para aprendizagem, né? Vou trazer um exemplo recente aqui de uma demanda que eu recebi também de restauração de modelo comercial de um negócio. Um negócio que está ampliando o número de canais de venda, 6 canais no total, Brasil inteiro, 2 regionais, uma sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. E a gente vai mexer em todo o pilar capacitação para eles, olhando as metas que eles têm de curto, começando 1 ano até 4 anos. Então, eles são 6 canais. 6 canais, sendo que um deles é novo. Se a gente já foi feito um diagnóstico por uma Big Four da vida aí, que o pilar capacitação hoje está desalinhado, eles têm uma universidade corporativa, eles têm uma trilha de desenvolvimento comercial, a gente vai ter que revisar isso. Então, eu vou colocar horas para conhecer esses canais de venda, porque são 6 canais de natureza completamente diferente. Eu tenho um de vendas corporativas, que é mais consultivo, grandes contas. Eu tenho um que está próximo do centro de distribuição, que é o varejo ali que o cara vai comprar na loja. Eu tenho um que é feito por call center, né, frio. Eu tenho outro que é visita, né, em franqueados, enfim. Eu quero conhecer a realidade. Dependendo do projeto do negócio, eu quero acompanhar essa galera em campo. Entendeu? Se é uma primeira vez esse cliente conhecendo esse negócio, eu quero acompanhar essa galera em campo. Eu quero conhecer os sistemas dele, eu quero conhecer os rituais deles, eu quero conhecer rotina, as dores, quem bate meta, quem não bate, se tem uma coisa específica em cada regional. Isso me dá mais segurança, fazendo essas perguntas de como que eu vou pesar na carga horária para desenvolver um projeto como esse. Então isso é fundamental. Quero conversar com a liderança, de onde que veio essa meta, por que esse projeto reestruturante, né? Se eu estou mexendo com modelo comercial, eu estou mexendo na empresa inteira. É a empresa inteira, né? Que toda a empresa tem que vender. Então, estou mexendo na empresa inteira, né? Eu tenho as áreas que dão treinamento, áreas técnicas dão treinamento de produto, de logística. Eu vou ter que conversar com essa galera toda. Então, esse é um diagnóstico robusto. Mas para um projeto que eu vou fazer que vai ter uma longa duração. Não adianta nada eu pegar um projeto que às vezes tem um produto final menor e eu achar que eu tenho que fazer um diagnóstico gigantesco, não faz sentido. Tem um desbalanço aí, né? Então, eu tenho Senão, 80% do orçamento é diagnóstico, 20% é a solução, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu posso, e nesse projeto especificamente, a cliente até pediu, falou, quero que vocês conversem com um olhar de educação, porque essa consultoria que fez o projeto marketing não tiveram esse olhar, eles fizeram um diagnóstico mais frio, eu quero que você converse com essa galera toda. Beleza. Mas pode ter projeto que eu vejo que, pelo número de pessoas, no número de canais, a gente leva uma solução de aprendizagem que a gente chega na própria solução, co-criada com o cliente, com a área de negócio. Então dá para fazer isso também. A gente faz um sprint, faz algo mais rápido. Né? Então, tem diferença de um projeto de consultoria, principalmente quando eu falo de cultura e arquitetura de aprendizagem, para algo mais voltado para aprendizagem. Né? Cauê pode falar de aprendizagem também, vou ficar com a boca seca aqui. Nos projetos, seja de consultoria ou de aprendizagem, de entregas mais pontuais, acho que o nosso olhar ele caminha primeiro pela experiência do usuário. Então, eu tenho antes disso, né? Eu tenho uma clareza de que indicadores vão ser impactados no negócio com essa ação ou esse projeto de consultoria.
Depois, a experiência do usuário, como o Léo trouxe bem aqui, vai orientar a gente a entender de que forma a aprendizagem vai acontecer dentro desse negócio. Eu posso trabalhar a partir da realidade daquele público ações informais de aprendizagem, desenhar um programa inteiro com aprendizagem informal, e é possível fazer. Aprendizagem formal ou aprendizagem social, aplicando um modelo que é bem conhecido, que é o 70-20-10, que eu sou super fã até hoje. Assim, acho que se muda, surgem coisas novas, mas se a gente aplica muito bem e consegue mensurar a aprendizagem nesse modelo, tende a funcionar, as pessoas tendem a transformar aquilo como cultura de aprendizagem para aquele negócio. Depois desse mapa, né, de experiência do usuário, se eu vou entregar formal, informal ou social, aí eu desenvolvo a solução de aprendizagem para o que aquele público pode acessar e tem possibilidade de entregar, né? Não adianta também eu entregar uma solução que se entende inicialmente como profunda em carga horária, mas que vai prender as pessoas dentro de uma sala por 3 dias, 2 dias. Né? Quem tem esse tempo hoje, né? Quem tem esse tempo. Para outras experiências, eu posso fasear essa carga horária e ter entregas entre os encontros presenciais que sejam soluções informais de aprendizagem. Legal. O que eu mais enxergo hoje de contraste que eu levo para as conversas de cultura de aprendizagem com alguns clientes meus é a diferença que a gente tem da forma como a gente aprende fora da empresa para quando a gente aprende dentro da empresa. Parece que fora da empresa a gente aprende em 2024 e dentro das empresas a gente está em 1990. E essa provocação faz, acho que a gente refletir sobre o que a gente valoriza, claro, mas o que vai ser mais claro para o usuário aprender, né? O que vai ser melhor para ele, não necessariamente para mim. Sim. Daí eu reflito de que maneira eu entrego para ele essa solução, que pode ser formal, informal, social. Todas as nossas soluções têm uma premissa. Eu tenho que entregar algo que prepare a pessoa, eu tenho que entregar uma estratégia de aprendizagem que pode ser formal, informal, social, que vai dar insumo, vai dar conteúdo e prática para ele, e principalmente entregar uma estratégia de sustentação da aprendizagem, que é onde a gente tem um ralo de dinheiro indo embora. A gente investe muita grana, as áreas investem muito dinheiro na preparação, muito dinheiro na comunicação, muita carga horária no desenvolvimento, consultores super experientes, e na transferência, que é quando a gente vai colocar em prática o que a gente aprendeu, a gente manda um convite, né? Um artigo, manda um e-mail, e é ali que a gente precisa reforçar o hábito, né, da nova aprendizagem, junto com os gestores, junto com as áreas. Então, para mim, essa é uma receita, a gente falou de receitas, né? Uma receita de bolo de uma solução de aprendizagem de sucesso. Legal, você deu um baita insight aqui, que eu acho que de tudo que você está falando, tem um desbalanço aí, e a sustentação ela tá meio, tá vista como algo trivial, ou algo muito subestimado, né? Ou até assim, fizemos a transferência, check, acabou. Isso. Eu escuto muito a frase, e é comum porque a pressão das áreas de aprendizagem não é pequena, né? As pessoas estão dentro das organizações pressionadas para entregar a solução, eu sei que é pesado ali. Mas eu tenho uma fala da solução, da transferência da aprendizagem como complemento. Ela não é um complemento, ela é a principal etapa do processo de aprendizagem, que é quando você sai do ambiente de teste e volta para a sua realidade, onde o hábito e coloca em prática. Só que naquele colocar em prática, você vai entrar em contato com o ambiente, com a cultura. Se você tiver uma sustentação da estratégia que está ali de aprendizagem, do gestor, para que te ajude a colocar aquilo em prática, você mude o comportamento, tende a evoluir de maturidade. Se você volta com um comunicado e um lembrete na sua agenda, acho que tende a retornar para o comportamento anterior. A gente estava falando no início aqui nos bastidores de academia, é igual a academia. Acho que um reforço, você ter alguém junto com você, você ter um plano para você colocar em prática, vai reforçando o seu novo comportamento. Né? É engraçado que as áreas de T&D, muitas vezes, a gente já vê muito projeto assim, né? Ela põe muito essa energia, e eu gosto muito da analogia da academia. É a pessoa que quer ir 2, 3 dias e olhar no espelho para ver o que mudou, né? Cara, não mudou nada. Quer ficar igual o David mas, em 2, 3 dias. Mas ela não respeita o processo da consistência. Talvez assim, ela começou um movimento, ela saiu da inércia. Sim, já é. Né? Mas às vezes uma ação de desenvolvimento ela é sair da inércia. E depois, o que vem, né? O que sustenta? Como é que é a consistência disso? Como é que eu torno isso? Você até usou a palavra hábito, né? Como que esse novo comportamento passa a ser um hábito, né? E ser mais previsível. Eu acho que tem muita, o que você falou, tá muita oportunidade aí, até para vocês que estão nos ouvindo. Repare nisso, será que você está fazendo o projeto início, meio e fim muito rápido, né? E eu entreguei, está entregue, check. O que a gente tem mais escutado, teve até um episódio que a gente gravou
né, nessa bateria aqui que falaram justamente do pós, né? E fala-se tanto de experiência do cliente, de pós-venda. Se você tratar as entregas de treinamento e desenvolvimento como se fosse dessa forma, cadê o teu pós-venda? Cadê o pós? Cadê o acompanhamento? É um serviço, né? Exatamente. É um serviço. Agora, uma coisa curiosa que eu peguei aqui, assim, eu trouxe na minha narrativa inicial diferentes desafios, diferentes indústrias, diferentes temas que vocês trabalham. E aí, pelo que eu vi aqui, existem pelo menos uma receita única em termos de como encarar o problema até chegar no final, sendo que cada desafio vai ter diversos frameworks ou ferramentas para utilizar. Temos um mapa, vamos dizer assim. Você tem um mapa e tem ferramentas diferentes. E como os temas são muito variados, vocês usam a rede de consultores quando vai precisar. Beleza, agora eu vou precisar falar sobre seguro financeiro no setor de agro voltado para reflorestamento. O melhor especialista é o fulano, beleza. Só que o método, Movidaria, o método de como que a gente aborda os frameworks e tal, já está pré-definido. Agora você que vai entrar ali, porque você tem esse conhecimento seguindo o nosso método. Isso foi algo, Richard, é legal você trazer isso, né? Que a gente testou lá atrás, 15 anos atrás, né, quando a gente estava crescendo aqui em São Paulo, de testar o consultor para ele desenvolver a solução. A gente sabe assim que dentro de todo meio de consultores, 3% são aqueles que estão ali para desenvolver. A maioria, 97%, é de sala de aula. Sim, entregar. Então a gente entrega essa estratégia pronta. É claro que ele tem ali o tom dele, né? Tem o jeito dele ali que talvez que ajuda na adaptação, um refinamento. Ele conhece, fala, putz, eu li algo interessante que eu acho que vale a pena a gente colocar nessa provocação, mas o desenho é nosso, né? Então a estratégia que a gente tem... A inteligência vem a inteligência é nossa, entendeu? Então isso é fundamental na nossa abordagem. A gente tem isso dentro de casa. Tá bom. Porque você pega, por exemplo, falando dessa questão do 70-20-10, né, e do tempo que a gente precisa do pós, né, que é importantíssimo, que é a visão que a gente tem lá e usa muito isso. Na própria metodologia de retorno sobre investimento, a gente também estava conversando aqui um pouquinho antes, a fase 3 ali, que é ver a aplicação, ela tem dentro do método, né, de calcular o ROI, ela tem esse prazo de esperar ali uns 60, 90 dias para você fazer a medição. Então, para que isso aconteça, eu preciso ter um gestor ensinando alguém na ponta, a partir da iniciativa de aprendizagem, para mudar esse hábito de fazer tal coisa, para ele chegar depois de 60, 90 dias e ele avaliar. Não, aquilo que ele viu no treinamento, ele viu o conteúdo XYZ, eu estou vendo aqui na ponta, ele está aplicando em 80% das visitas que ele fez, por exemplo. Então isso é fundamental. Né? Então precisa de ter tempo, né? A aprendizagem depende de um tempo de reflexão, né? A gente, quantas coisas a gente lê um livro, assiste um filme, participa de uma experiência, vai cair a ficha alguns dias depois, né? A gente precisa refletir. E engraçado, tem uma grande... O pessoal fala muito, eu tenho percebido isso. Eu voltei a ler alguns livros que eu li há 10, 15 anos atrás. E engraçado que é outro livro. Outro livro. Na verdade, o livro não mudou, eu que mudei. Exatamente, mudei muito, isso. Isso muda o contexto, circunstância, muda tudo. Né? Só que eu acho que aqui fica um pouco claro por que vocês conseguem entrar em tantos setores, tantos temas, tantos conteúdos, porque tem esse modelo... Né? Eu gostei que você falou aqui, ó. Vocês desenvolvem a estratégia, a inteligência, o desenho, né? E o especialista ou seu consultor, que pode até ser um parceiro, ele que faz a entrega da aplicação da sala de aula. Então, realmente, tanto faz o desafio. Né? Então, eu acho que... Isso é legal. Sempre vai existir um framework, vai existir uma ferramenta, não importa o desafio, né? Vai ser são 25 anos, a gente tem que ter nascido baixo. E eu acho que é legal, exatamente. E a experiência que cria isso, né? A sabedoria, a experiência, ter passado por muito para vocês conseguirem chegar nesse tipo de clareza sobre como enfrentar os desafios, né? Agora, eu tenho uma curiosidade, né? Até para quem tá ouvindo a gente, assim, vocês têm, assim, de tudo que vocês já fizeram nesses 25 anos, assim, tem algumas coisas que talvez se repetem muito, ou aprendizados que se repetem muito, que você fala, se tivesse algumas dicas de ouro para eu poder, uma ou duas, assim, que eu pudesse compartilhar com o pessoal quando for tocar projetos desse tipo, que assim, você fala assim, se prepara mais com isso, ou olha mais, tem alguma coisa que vocês falam assim, se eu pudesse falar para o meu cliente, né, para ter projetos melhores, eu sei que eu estou fazendo uma pergunta que é bem profunda, mas você tem uma dica de ouro, ou duas dicas de ouros aí que a gente possa compartilhar com quem está ouvindo, né? Para mim, eu vou voltar ao ponto inicial, né, pensando aqui um pouco das perguntas que você trouxe, Nilson, é que tudo que a gente faz, que a área que nos procura, né, a área de gente, T&D, é uma área de staff frente ao negócio, né? Tudo que a gente tem que fazer de suporte, né? A gente tem que fazer para aquela empresa atingir seu objetivo social, né? Sua razão de existir, né? Se essa empresa que faz o microfone, o treinamento que eu vou dar para essa empresa, se ela nos contratar, é que saiam microfones melhores, mais inovadores,
com mais qualidade, que chega para o cliente na hora certa, num preço justo, né? Então, tudo que a gente faz, que o cliente que nos demanda faz, é em função do negócio, né? Então, esse impacto é fundamental, né? Em organizações grandes, né, multinacionais, como a gente está acostumado a andar, essa distância de quem pede para o negócio, ela tem que ser preenchida. Então, para mim, a dica de ouro, né, como isso colocou, esteja perto do negócio. Conheça a realidade, quem está demandando isso, dos porquês. Isso vai ser um grande avanço para a gente. Vem lá da alta liderança, né? Então, talvez se você estiver muito distante, provavelmente você só vai repetir algumas frases de efeito. E quando você faz 2, 3 perguntas, você fala, cara, você não sabe. Não sabe. Né? Tá repetindo. Traz as informações focado no T&D, né? Que são tantas pessoas, tem que ter uma carga horária de tanto, tem que acontecer tanto. É automedicação, né? Entendeu? E é engraçado, todo cliente chega pra gente querendo algo inovador. É comum pra você, eu quero algo inovador. Aí é o que você falou, né? Tá bom, mas defina. O que é inovador? Eu quero inovações testadas e que não dê errado. E que seja barato. Não pode dar errado. Não pode dar errado. Não pode dar errado, porque você tá vendo aqui do CFO, tá vendo do diretor tal. Não, se der errado, meu diretor aqui vai, né? Eu perco meu emprego. Até complementando isso, Cauê, depois para falar da dica de ouro na visão dele, é que outro dia eu estava escutando um podcast, né, que também para mim é uma grande fonte de aprendizagem. Foi o RevoCast, por acaso? Não, brincadeira. Foi um podcast americano, né? Eu busco muitas coisas fora, né? Eu acho que os Estados Unidos está anos à frente quando a gente fala de gestão de várias coisas, de troca. We do podcast in English as well. Great. That's it. E aí a pessoa, ela é especialista em posicionamento. Que legal. De marketing. E aí ela foi feita uma pergunta para ela começou a empresa de tecnologia, depois ela expandiu o serviço dela. Eu não me lembro do nome dela, depois eu vou pesquisar aqui, a gente pode, se der, eu falo aqui no meio desse podcast mesmo. Mas ela fala que muito da motivação, diferenciando o B2B do B2C, ela fala que muito da motivação de quem compra no B2B é a segurança. O sentimento do medo é muito forte. De não perder o emprego, né? De não perder o emprego, né? De não ter o bônus no fim do ano, enfim. Ela falou que o medo é muito forte. Ela trouxe a perspectiva americana. Então a gente fala, né? A gente tinha... muito dessa conversa lá, a gente tem muitas conversas da mobiliaria, né? A gente fala que muito das demandas, né? A gente tem que entender o que está por trás daquele pedido e como a gente pode ajudar a pessoa que está nos pedindo. Ajudar o CPF, né? A gente fala que o nosso cliente é o CPF, não é o CNPJ. Então como é que a gente ajuda, como é que a gente dá segurança para essa pessoa, né? Então se a gente ajuda com bons frameworks, ajuda na narrativa e ajuda essa pessoa a ter olhado o negócio, você que está nos assistindo aí, você vai sair numa vantagem quando trouxer as demandas pra gente. Né? Que legal. Nilson, olha isso, ó. Botar na sua caixinha aí de não, já tô. A gente aprende também, né? No podcast, a gente aprende. Todo, né, gente? Vamos aprender. Vamos lá, eu sempre faço em todo episódio bota um papel, assim, um chapéu de CFO. CFO coração de gelo. Coração de gelo. É o Cold Heart. Não é Brave Heart, não, né? Cold Heart. E aí, eu como CFO, penso o seguinte, poxa, tá bom, temos um desafio cultural. O framework deles é bonito pra caramba, né? Adorei o framework de vocês, né? Mas assim, vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, por que eu contrato uma consultoria? É muito mais barato fazer dentro de casa. Vamos fazer o seguinte... E sempre fala, tem um fulano lá, o fulano entende disso, né? O entende disso, né? Eu tenho um sobrinho que tem disso. Não, o cara lá da área tal, ele é muito bom nisso. E vamos fazer o seguinte, vamos trazer a mobiliaria para desenhar a proposta, aí a gente tira eles e executa a proposta deles, né? Sim. Então, por que eu contrataria uma consultoria, né, pensando como CFO, olhando para financeiro, indicadores, ROI, né? Qual o ROI da consultoria de vocês? Olha, depende, né, Richard? Nem todo produto dá para você chegar no ROI, todo projeto dá para chegar no ROI, né? Pô, você não tá ajudando, cara. Projetos... CFO, coração de gelo. Pois projetos que a gente consegue converter aquilo que teve de mudança em dinheiro, dá para chegar tranquilamente fazendo metodologia. Geralmente é ligado a vendas e eficiência. Você pode rodar um Kaizen de 7 dias e chegar num ganho ali de eficiência absurdo em 7 dias. Né? Que justifica, né? Mas tem o risco de chegar a fazer o Kaizen e o projeto deve ficar aquém daquilo que o CFO pediria. Alguns projetos, quando a gente fala de cultura ou de que geram ganhos mais intangíveis, a gente pode chegar numa estimativa que tem uma margem de erro maior. Né? Mas nem tudo é para chegar no ROI, nem tudo é para calcular, dá para chegar em cifras. Em cifras, né? Em estatística. Algumas coisas dão, outras não, né? Até falando aqui do produto que vai entrar no catálogo de vocês, né? A gente fazendo parceria, que é o Carreira e Mamadeira. Carreira e Mamadeira, eu não vou gastar muito tempo dele aqui. A gente vai falar dele depois. Pois mas ele chegou a uma demanda a partir de uma multinacional, de um banco na área de serviços financeiros multinacional, que a demanda foi, a gente está com um turnover muito grande de mulheres pós-licença maternidade, um turnover muito acima da média para todos os outros estratos que a gente tem dentro desse banco. O banco tem uma cultura financeira. Sim.
Logo, eles tinham vários benefícios para as mulheres, mas chamaram a gente precisa desenvolver uma solução de aprendizagem, né? Porque a gente tem comunicação, tem benefício, licença, tal, várias coisas, mas a gente está com esse turnover que gera indenização trabalhista, gera um custo maior. Sim. Então, a nossa análise lá atrás, foi 2013, 2014, se eu não me lembro exatamente, foi, a partir do nosso diagnóstico, falou, o ponto crítico daqui é trabalhar com o gestor dessa mãe que sai de licença. Porque se ele recebê-la bem, se ele tratar de toda essa jornada bem tratado, esse turnover diminui e eu tenho retorno de investimento em cima dessa iniciativa de aprendizagem. Olha que legal, entendeu? Acho que aqui já tem um dado de RH. Então, mas olha a quebra aqui que você fez, a quebra de padrão, né? Ele achou que o problema, entre aspas, problema, né? São as mulheres que viraram mães, né? Então o alvo dele é, pô, preciso que as mães fiquem, né? Você falou, não, dá benefício, um monte de coisa. Ele estava olhando para cá. Exatamente. Aí você, não, peraí. O viés é aqui, ó. Relacionamento com o gestor. Mas ok, assim, não vou falar que você me convenceu ainda, tá? Você me convenceu que precisamos olhar para indicadores, nem sempre o ROI, tem outros indicadores, mas a questão é, por que eu não faço internamente, por que contrato uma consultoria? Porque geralmente a expertise instalada dentro de uma empresa, quando nos contratam, Richard, ela não tem a expertise que a gente tem. A montar uma estrutura como essa, ela é cara, ela é difícil, não tem tantos especialistas como a gente tem, né, nas consultorias, nos concorrentes da gente. E leva tempo. Bastante. Leva tempo. Eu vou assumir o lado deles aqui e vou responder essa aí, porque assim, Pô, basicamente... Não, mas eu não sou o CFO. Não, porque a gente está na mesma. A gente está na mesma. A gente tá na mesma. Mas a resposta para isso, eu acho que ela é certeira quando você fala assim, porque eu estou vendo todos os setores, eu estou vendo as melhores práticas e eu consigo propagar, transportar isso. Né? Ou seja, o fato de eu fazer consultorias com N empresas e com N setores diferentes me dá uma vantagem, uma expertise que ele não tem isolado na bolha dele. Tá, Tem outra. É muito mais barato você terceirizar esse serviço que você não tem, às vezes, uma demanda, uma capacidade instalada para poder entregar no volume que você quer, do que internalizar, fazer isso virar custo fixo. Para projetos mais estratégicos, então, melhor. E eu tenho mais uma aí que vocês... O risco da garantia que você vai ter. Exatamente. Eu tenho mais uma aí que vocês não falaram, que é o seguinte... Se você pudesse fazer isso internamente, você já teria feito. Já teria feito. Você não teria esse problema. Você está nesse problema porque você não tem capacidade de fazer internamente, por isso uma necessidade de uma consultoria. Agora você trocou de lado, é curioso. Mas tem vários benefícios. Pode ser um caminho das áreas de aprendizagem mesmo. Acho que a gente vem acompanhando já as áreas enxugando e trabalhando com o que é mais estratégico, alguns cargos específicos, e terceirizando o que pode ser feito por uma consultoria. E Nilson, lembra que a Revo é uma consultoria. Então, óbvio que eu ia trocar. Mas no nosso caso é muito mais fácil isso, porque assim, tá bom, sua empresa tem uma capacidade de desenvolver um LMS, de desenvolver 300 cursos de catálogo, você tem esse know-how. Esse curso de aprendizagem leva anos. E outra coisa também é assim, cara, qual que é o teu core? O seu core é esse, né? Você faz isso. Transformação cultural é o seu core. É o seu core, faz você isso sabe que é o meu. dia. Eu faço todo dia, né? Legal. Então tá. Então convenceu o CFO, tá? Com muito desgosto, porque eu não queria ter sido convencido, mas me convenceram. Não, responderam bem. Vamos lá. A gente sempre, chegando um pouquinho aqui no final, a gente sempre faz uma pergunta filosófica, tá? Para vocês, o que significa a revolução da aprendizagem? Quer começar, Cauê? Revolução da aprendizagem é conseguir estruturar uma estratégia dentro de uma empresa como cultura. A aprendizagem se tornar cultura. E a gente entender que cultura é composta de elementos que não só são treinamentos, né? Eu tenho comunicação, eu tenho como a gente lida com o erro, eu tenho de que maneira eu reforço e recompenso as pessoas que aprendem mais, eu tenho um portfólio de acesso a conteúdo, mentores, que dão para as pessoas vontade de buscar conhecimento. Acho que isso é revolucionar a aprendizagem dentro das empresas. Legal. Muito bom. Legal para mim, olhando até o que significa movidaria, né, que é lugar de movimento, né? Movimento é atualizar as potências, né? Transformar a potência num ato. Para mim, a revolução da aprendizagem é a gente ser capaz de atualizar as potências daquelas pessoas que a gente desenvolve, né? O cliente final ali, o participante, o executivo, né? Então, se a gente consegue gerar esse movimento na vida das pessoas, que as pessoas, aquilo que elas aprendem, né, daquilo que a gente desenha, de todas as estratégias, se elas internalizem e saem maiores das nossas iniciativas, isso para mim é revolucionário. A gente está ajudando a formar novos seres humanos aí, a fazer aquilo que eles fazem melhor. Legal. Muito bom. Excelente resposta. E agora eu queria que a gente falasse um pouco, né, tirando o crachá aqui, indo para a pessoa física. Falamos bastante da empresa, mas queria que vocês falassem quem são vocês aí, fora do LinkedIn, né? Só para a gente conhecer um pouco vocês. Fora do LinkedIn. Quer falar, Cauê?
Fala aí. Vamos lá. É bom que essa pergunta assim, de quem é você fora do LinkedIn, dá vontade de falar igual o Pelé em terceira pessoa, né? O Leonardo tal. Vai tirando as responsabilidades. Tirando as responsabilidades. Então o Leonardo, né? O Leonardo Pois é, o Leonardo já tem 44 anos, muito bem casado, pai de 2 filhos, né? Qual a idade das crianças? 9 e 5. Tem a Luísa de 9 e o Gabriel de 5 anos, né? É um prazer, é uma grande escola, né? Vou te falar que nos últimos 10 anos, a maior parte do meu aprendizado, né? Para ser uma pessoa melhor vem daí, né? Uma pessoa introvertida que disfarça bem. Disfarça mesmo. Disfarça bem, que tem um prazer muito grande naquilo que faz, que tem uma alegria muito grande com a sorte, né, de compartilhar a empresa com amigos, né, fazendo coisas que são relevantes para a vida das pessoas, que gosta de fotografia, gosta de pedalar, que está aprendendo a levantar peso, né? Quem sabe um dia a gente fica igual o David, né? Mas com 2 filhos acho que não tem jeito, não. É brincadeira aí. E que tem uma paixão por reconhecer a verdade que estão nas coisas, né? Porque a verdade traz a realidade. Eu falo que muito da minha obsessão é entender o que está acontecendo, como é que a realidade se mostra, né? Então, cada demanda que chega, eu tenho isso por trás. Eu quero conhecer a realidade das coisas, porque ali tem a verdade daquilo que a gente tem que fazer. Então, é isso. Esse é um pouco do Leonardo, fora do LinkedIn. Muito bom. Em Cauê? terceira pessoa. Terceira pessoa. Eu tenho 36 anos, vou ser papai o ano que vem. Pô, parabéns. Legal, parabéns. Com 3 meses. Que legal. Já está sendo uma experiência de muito aprendizado, muitas informações, informais, sociais, informais, né? Vai piorar. 70, 20, 10, eu só escuto isso, vai piorar. Até os 45 anos do seu filho vai piorar. Então tem chão, dá para aprender muita coisa. Quer dizer que depois dos 40 anos melhora. Dá para aprender muita coisa. Eu trabalho com aprendizagem corporativa há 15 anos, então é uma jornada em cadeiras diferentes, em locais diferentes antes de chegar na Movidaria, que é um lugar onde eu desenvolvi bastante a minha carreira também, desenvolvi muito o olhar em compatibilidade com os meus sócios, hoje sócios, né? Que mais? Sou um atleta que já fui quase atleta profissional de um esporte que agora está famoso por conta do Hugo Calderano, que teve um resultado espetacular nas Olimpíadas, tênis de mesa. Hoje jogo num bom nível ainda. Sou campeão de alguns torneios aí que estão rolando. Legal. Gosto muito de música, gosto muito de filmes e adoro cozinhar, porque eu adoro comer também. Então, como eu gosto muito de comer, eu gosto de cozinhar bem. Isso me faz muito bem. Legal, muito bom, muito bom. E as pessoas sempre perguntam assim, como que consegue contato para fazer benchmark, para falar um pouco de algum projeto? Qual a melhor forma? É LinkedIn? Qual que é o melhor modelo? Bem, quem está nos assistindo tem toda a liberdade de acessar a gente lá no LinkedIn, né? Procurando pelo nosso nome, chega lá no link direto. Qual é o seu arroba? Leonardo Zagotto, no meu LinkedIn. @Cauê Vicente, com C. Perfeito. E só deixa eu dar um hack aí para quem está em LinkedIn. Se você quiser achar, não precisa nem botar o seu nome. Se você botar Leonardo Movidaria você já acha. Vicente Movidaria, você não precisa botar o sobrenome. Então, fica o hack aí de quem conhece um pouco de LinkedIn. Sem dúvida. E entrar no nosso site, né, movidaria.com.br, tem lá formulário de contato também, é um prazer entender, né, dos problemas. Lá a gente fala que a gente tem que ser apaixonado e resolver problemas. E é realmente um grande prazer pra gente mesmo. Muito bom, muito bom. Bem, queria agradecer muito aqui a participação de vocês. Eu acho que a gente conseguiu finalmente entender como que vocês pensam. Não, é engraçado que eu me identifiquei muito com tudo que vocês estão trazendo, desafios, né, os aprendizados. Agradecer a participação de vocês e dizer também, Richard, que esse aqui é um episódio especial, porque a gente, em parceria com a Movidaria, está lançando no catálogo aí, os títulos novos, né? Começar pelo... Quase esqueci. Carreira e Mamadeira. Não, o Líder Real, né? E o Líder Real. Líder Real e o Carreira e Mamadeira. Eu adorei esse nome, pessoal. Sim. Então, assim, Então, quem tiver o catálogo da Revo, né? Você já vai ganhar aí esses títulos e... Muito legal. Esse aí a gente ficou bem contente, né, com essa aproximação, porque a gente vê muita complementariedade com vocês, né? Eu brinco muito que às vezes o início o que vocês começam, no final do processo de vocês, na verdade, às vezes é o início do trabalho da Revo, então a gente está cada vez mais, né, se aproximando e aumentando essa parceria, então muito feliz aí com a participação de vocês aí nesse episódio, né? Isso eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite, tempo. pelo bom papo. Foi bacana. Muito Pena bom. que acabou o tempo. Passou rápido. Passou rápido. Muito bom. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado quem está assistindo também. Gente. Obrigado. Nilson,
Eu achava que eles eram, assim, de outro mundo, sabe? Eu achava que eles... Se eles eram de outro mundo, acho que a gente estava nesse mesmo mundo que eles, É né? verdade, Foi o que eu fui percebendo. Mas assim, tanto desafio, indústria diferente, tá? Eu falei, esse ser não pode ser normal. Agora eu finalmente entendi como que eles pensam. E confirmei que eu também não sou tão maluco assim, porque eu penso muito parecido com eles, né? Não, você é. Mas muito legal, Richard, assim, eu acho que eles deram uma aula aí, até para você que trabalha contratando consultorias como a nossa, até para vocês entenderem como que a gente pensa, quais são os desafios, e eu acho que assim, você também aprender e chegar melhor preparado até quando entrar em contato com uma consultoria, né? E interessantíssimo a gente querer saber o contexto do negócio, fazer boas perguntas para o briefing vir cada vez melhor. E assim, a nossa máxima enquanto consultoria é o briefing nunca vem bom, nunca vem completo, sempre poderia ser melhor. Eu gostei da analogia, é uma coisa meio amassada e você tem que desamassar ali para entender o que é. E eles trouxeram uma frase bem legal que eu até vou trazer para mim, para minha caixa de ferramentas, né? Que é o trabalho consultivo amadurece o setor. E é o que a gente acredita, tá no Revocast aqui. A gente acredita que conforme trazendo os projetos, os insights, o papo de bastidores que tem aqui, a gente certamente amadurece o setor também, né? Então começa, como você falou aí, nesse briefing bem feito, depois olha assim, quais são os frameworks que a gente pode usar para resolver isso, vai para uma discussão interna, um bate-papo ali, que framework cada um vai trocar experiência até chegar no melhor formato, e aí depois começa até que ponto a gente vai fazer mais diagnóstico, mais entrega, começa um pouco um pensamento interno de como desenhar essa solução. E uma coisa que eu acho que é bem importante, assim, todos vocês chegam para a gente pedindo algo diferente e inovador. E eu acho que o Cauê foi muito feliz aqui quando ele traz que inovador é diferente para cada empresa, para cada setor e para cada estágio que você está. Então, às vezes, a palavra inovador ela é muito usada, né? Até acho que super utilizada, mas assim, tem que respeitar o contexto do teu negócio, o momento da empresa. Então, assim, inovador pode mudar. E quando você chega numa consultoria e pede algo inovador, às vezes a gente pode vir com algo que é muito inovador, além do que você precisa, né? E o estágio que você está. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. E Richard, tem um insight aqui que eu gostei bastante, eu queria dar novamente um destaque, né? Que é a sustentação, ela é subestimada. Então, assim, um foco muito grande em preparação e desenvolvimento, e na hora de sustentar o pós ali, o pós toma aqui um lembrete, toma aqui um e-mail marketing, toma aqui um PDF, né? Será que é só isso mesmo, né? A gente percebeu que não. E o complemento não, a sustentação muitas vezes é a prática, que às vezes é tão importante hoje, ou até mais. Muito bom. E uma última frase que eu peguei aqui é a diferença do comprador B2B para B2C, né? Que é o medo. Então, o B2B tem muito foco na segurança. Na segurança, precisa trazer, né? Quem é consultor precisa trazer segurança para o seu comprador. Perfeito. Muito bom, muito bom. E, Nilson, como que as pessoas podem achar você? Vamos lá, eu estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @nil_Figueiredo. E vocês também podem me achar como @RichardoShow, LinkedIn, Instagram, qualquer rede social. Aí também podem entrar em contato aí com a Revo, @SomosRevo. Isso aí. E, Nilson, o que será que vem aí no próximo episódio? O que vem por aí, hein? E no nosso próximo episódio, vamos mergulhar no mundo da cultura de aprendizagem. Mas o que é isso? Né? Como implementar a cultura de aprendizagem? A brincadeira, aquela coisa que ela come, onde mora, como que vive essa cultura de aprendizagem. Mas não em qualquer organização. Vamos trazer um case sensacional de sair do modelo antigo de aprendizagem para o modelo novo de aprendizagem, que é a cultura de aprendizagem, no negócio de rápida transformação com 13 mil colaboradores. 13 mil colaboradores, uau. Estaremos com o Anderson Valadares, que implementou um projeto de cultura de aprendizagem na Porto. Não perca esse episódio. É imperdível, pessoal.